Malaquias capítulo 3, profeta Malaquias, que significa mensageiro, esse nome, Malaquias. Capítulo 3: Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Louvado seja o nome do Senhor. Malaquias capítulo 3, reacendendo a alegria em servir a Deus. A alegria em servir a Deus. No capítulo 1 nós falamos que o profeta Malaquias foi usado por Deus para alertar, despertar o povo de Israel a reacender o amor por Deus, dando a Deus o melhor da sua vida e do seu culto. O culto que damos a Deus não pode ser aparente apenas na hora da reunião. A nossa vida precisa ser um culto. Só há vida no culto quando nosso culto é uma vida inteira para Deus. Nossa adoração tem que ser a vida inteira. Ontem no capítulo 2 vimos que Deus também alerta o povo a reacender o amor pela família, o amor pela aliança, o amor por aqueles que nós temos uma aliança de sangue como família. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre a alegria de servir a Deus. Deus quer reacender isso em nosso coração.
Quando nós falamos que somos servos de Deus, isso não é título. Alguns até se vangloriam: olha, eu sou servo de Deus. Outro diz: aquele ali é um grande servo. Não combina. Servo, ele está debaixo de, ele obedece a. Servo, no Novo Testamento, a palavra mais usada para os seguidores de Jesus é doulos no grego, que é escravo. É alguém que obedece, e obedece por amor ao seu Senhor, que ama o seu Senhor e tem prazer de obedecer, prazer de servi-lo. E Malaquias no capítulo 3 está falando que o Senhor quer reacender em nosso coração esse prazer de adorá-lo, de servi-lo, e não só de servi-lo e adorá-lo, mas as nossas ofertas e a nossa adoração serem aceitas diante dele. Porque nós podemos ofertar, adorar, cantar e não sermos aceitos. Por isso o capítulo 3 começa dizendo: eu vou enviar o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Muitos teólogos dizem que está se referindo a João Batista, preparando o caminho para o Messias. Israel nesse tempo, até hoje é assim, esperavam o Messias, mas o Senhor está dizendo: vocês estão esperando, mas Ele está dizendo aí no versículo 1, de repente Ele virá ao seu templo. Ele virá, assim como João Batista preparou o coração das pessoas para a vinda de Jesus. Hoje o Espírito Santo está preparando a igreja para a volta de Jesus. O Espírito Santo hoje está preparando o caminho para a volta de Jesus, preparando a igreja. E o Senhor diz: de repente virá aquele que você busca. Você busca a volta de Jesus? Você espera a volta de Jesus? Você está se preparando para a volta de Jesus? Se é do Senhor, se você está ouvindo o Senhor, certamente isto é algo que está no teu coração. Se não está, peça ao Senhor algum discernimento, porque quem é de Jesus tem uma voz dentro dele. O Espírito Santo diz: ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Mas o texto é muito confrontador, porque ele diz: de repente ele virá ao seu templo. O anjo da aliança a quem vós desejais, a quem vós buscais. Mas ele diz: mas quem poderá suportar a sua vinda? Porque a vinda dele é como o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. Ou seja, antes da volta de Jesus, o Espírito Santo está purificando a noiva, o Espírito Santo está santificando a noiva, o Espírito Santo está removendo as impurezas minhas e suas. O Espírito Santo está fazendo isso, como em Efésios capítulo 5 declara, que Jesus ele lava a noiva com a palavra, removendo as manchas, as rugas e as máculas. Há um processo de Deus na vida daqueles que estão aguardando Jesus. Há um processo de Deus em nossos corações de santificação, de purificação, de nos levar a temer o Senhor mais. O temor de Deus vai crescer no teu coração e no meu, querido. Se realmente decidirmos ser discípulos de Jesus, se realmente nós decidirmos ser servos de Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. E a obra do sangue, da palavra, é uma obra contínua de nos confrontar, de vir sobre nós como aquele fogo do ourives. Certa vez, algumas irmãs foram visitar um ourives para entender esse texto e perguntaram para ele: como você sabe a hora de tirar o ouro do fogo? Porque o ouro é colocado no fogo para queimar todas as impurezas, para tirar todas as escórias, e só o ouro permanece. Mas, segundo os ourives, se deixar muito tempo, o fogo pode derreter aquele ouro e se perder. E as irmãs perguntaram: como saber a hora de tirar do fogo? E o ourives disse: quando eu começo a olhar o ouro e ver a minha imagem refletida nele, eu sei que está na hora de tirar. Jesus vai nos purificar até ver a imagem dele refletida em nós. Ele vai tratar conosco, ele vai usar o fogo, às vezes de uma provação de um deserto, o fogo da sua própria palavra, quando ela é pregada com clareza, com fidelidade, porque podemos usar a Bíblia para falar o que queremos ou para agradar pessoas, mas quando a palavra de Deus, ela é recebida do nosso coração com sinceridade, e é pregada, e recebemos ela com fidelidade, ela será um martelo que esmiuça a penha, ela será um fogo que vai nos refinar e nos purificar.
Jesus declarou em João capítulo 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra nos poda, a palavra nos limpa, ela queima em nós as escórias, as motivações erradas, as intenções do coração, as posturas equivocadas. A palavra de Deus é verdadeira, ela nos liberta do engano dos falsos profetas, das falsas doutrinas. A palavra de Deus nos purifica. Mas ela purifica para quê? Para que as nossas ofertas sejam aceitas, para que a nossa adoração seja aceita. É o texto dizendo, olha o versículo de número 2, quem suportará a sua vinda? Ele é como fogo do ourives, como a potássia dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador. Ele purificará os filhos de Levi, ou seja, os levitas, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor. Deus não quer apenas que a gente o cultue, o adore, mas Ele quer que a nossa adoração seja agradável a Ele, aceita por Ele, e a nossa adoração só é aceita quando ela é uma adoração em santidade, uma adoração com coração puro, mãos limpas e coração puro, são as marcas dos que vão subir ao monte do Senhor e permanecer diante dEle. E Ele vai reacendendo assim a nossa alegria de adorá-lo, a nossa alegria de buscá-lo. Então, 3 maneiras que Deus reacende a alegria em servi-lo. Primeira, nos purificando pela palavra. Ele nos prepara para servi-lo melhor pela palavra. A palavra, quando nós somos purificados pela palavra, nós temos a alegria de servir a Deus. Aquela alegria de vir para a casa de Deus, aquela alegria de cooperar com a obra de Deus, é o fruto da purificação da palavra na nossa vida. Ele nos purifica pela palavra e pelas provações. A provação é uma maneira de Deus também nos purificar. Segundo lugar, Deus reacende a alegria de adorá-lo, de servi-lo, nos corrigindo, para que Ele abra as janelas do céu sobre a nossa vida. Deus corrige. O pai corrige o filho que ama. Porque o Senhor diz aqui sobre dízimos e ofertas. Ele está corrigindo aquele povo que estava roubando a Deus. O profeta usa essa expressão. Quando nós começamos a ter dificuldade de dar a Deus um pouco daquilo que Ele tem nos dado, ofertar, e de devolver o dízimo, que é um sinal da aliança, o dízimo. Desde Abraão. Dízimo não começou na lei de Moisés, dízimo foi revelado a Abraão, Jacó dizimou, a lei colocou isso de maneira clara. Jesus confirmou o dízimo quando ele falou aos fariseus, vocês dão dízimos e desobedecem os outros mandamentos, deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus declara isso no Evangelho de Mateus. Dízimo e oferta são expressões de alegria daqueles que conhecem ao Senhor e conhecem a palavra, mas é uma grande confusão para os que desconhecem a palavra e sobretudo para os que amam o dinheiro, porque eles ficam debaixo de uma cegueira e tentam usar argumentos para anular essa verdade bíblica que está de Gênesis a Apocalipse. Mas Deus vai nos corrigir, para quê? Por que o Senhor diz, vocês precisam entender que vocês estão me roubando, e o Senhor diz, façam provas de mim, sejam fiéis, e vocês vão ver que eu vou abrir as janelas do céu sobre vocês. Toda vez que Deus nos corrige, é porque Ele quer abrir as janelas do céu sobre a nossa vida. Toda vez que Deus nos exorta, é porque Ele quer abrir as comportas do céu sobre a nossa vida, e derramar uma bênção maior sobre nós. Por isso que Deus nos corrige em qualquer área da nossa vida. No caso aqui, eles estavam bem equivocados quanto a dízimos e ofertas. O versículo 12 diz, todas as nações vos chamarão felizes, vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, eu vou abrir os céus, eu vou derramar uma bênção sem medida, eu vou repreender o devorador, os gafanhotos que vinham contra aquelas colheitas do povo de Israel. Deus está dizendo, eu mesmo vou abençoar, proteger, guardar vocês. Por quê? Porque a obediência atrai a bênção, a desobediência gera maldição, em qualquer nível da nossa vida. Bênção e maldição são conceitos bíblicos que têm a ver com obediência ou desobediência. E Deus está dizendo,
Eu estou corrigindo vocês porque eu quero derramar uma bênção maior. Às vezes nós não entendemos a exortação de Deus, mas a exortação dele é para o nosso aproveitamento, é para nos aperfeiçoar como filhos. E em terceiro e último lugar, Deus reacende essa alegria de servi-lo, de adorá-lo, nos mostrando que servir a Deus sempre trará recompensas. Sempre. Servir a Deus e adorá-lo sempre trará recompensas. É lógico, servir a Deus com temor, servir a Deus com o coração puro. Então, a partir do versículo 13, o Senhor vai trazer esses conceitos sobre a importância ou o valor de servi-lo e de adorá-lo. Porque todos nós e os homens bíblicos do tempo do Antigo e do Novo Testamento, em algum momento nós somos tentados a pensar o seguinte: será que vale a pena mesmo servir a Deus? Tem gente que não serve e parece que está bem melhor do que a gente. Essa dúvida aconteceu no coração dos melhores profetas na Bíblia. Jeremias questionou isso, Isaías pensou nisso, os salmistas falaram sobre isso. João Batista, no meio de uma crise, teve algumas dúvidas, não tão clara como essa, mas a Bíblia mostra que mesmo você andando com o Senhor, em alguns momentos, parece que quem serve a Deus está de alguma forma perdendo alguma coisa, e quem não serve parece que às vezes está se dando bem, aparentemente. Mas Deus sempre vai nos lembrar que servi-lo e adorá-lo sempre terá recompensa. Olha o que diz o texto, versículo 16: então os que temiam o Senhor falavam uns para os outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quem teme ao Senhor e serve ao Senhor tem um memorial diante de Deus, que ele registra todas as nossas ofertas, todas as nossas dedicações, tudo aquilo que nós obedecemos a Deus em amor, em temor, com o coração puro. Deus recompensa os que servem. Versículo 13 em diante, no versículo 14, o Senhor chega a confrontá-los dizendo: vocês estão dizendo que inútil é servir a Deus, que nos aproveitou guardar os preceitos. Versículo 15, nós reputamos por felizes os soberbos, os que cometem impiedade prosperam. Não é essa a impressão que às vezes a gente tem? Quantas pessoas fiéis passando por grandes sofrimentos, perdas, dores, e quantos infiéis que você até acha que Deus está o abençoando. Há uma bênção de Deus realmente que Ele derrama sobre justos e injustos, mas a maior recompensa para quem serve a Deus é o prazer da intimidade com Ele, que só tem quem o teme, quem o busca, quem o conhece. O maior prazer, a maior recompensa de quem serve a Deus não é uma recompensa material, não é uma recompensa que o homem veja. A maior recompensa é a sua intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais o Senhor revela a sua aliança. Quem tem intimidade com Deus não troca essa intimidade por nada nesta terra, por nenhum prazer, por nenhuma riqueza, por nenhum tipo de cobiça ou tentação. A presença de Deus, a intimidade com o Senhor. A maior recompensa na terra é a intimidade, mas a maior recompensa para os fiéis que servem a Deus é a eternidade. O Senhor Jesus declarou: vocês não devem juntar tesouros na terra, juntem no céu. Juntar tesouros no céu é você viver uma vida aqui de obediência, uma vida que você investe no que é eterno. Você investe em uma vida de oração, você investe numa vida de obediência, você investe em amar as pessoas, você investe na obra missionária, você investe naquilo que tem fruto na eternidade. Não vamos perder tempo de gastar tanto tempo com coisas que não vão permanecer. Céus e a terra passarão, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é assim que o capítulo 3 conclui, o Senhor dizendo no versículo 17: eles serão particular tesouro para mim, naquele dia que prepararei, diz o Senhor, poupá-lo-ei como um homem que poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O dia que nós vamos ver realmente a diferença entre os fiéis e os infiéis é o dia da vinda do Senhor. O dia da vinda do Senhor, toda aparente injustiça, aparente contradição será dissipada, como na parábola que Jesus conta do rico e de Lázaro.
Antes da morte dos dois, aparentemente, o rico se dava bem, e o Lázaro era um mendigo, mas diz que o rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para a presença de Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Quantas vezes, mesmo no Novo Testamento, o Espírito Santo tem que lembrar a igreja dizendo: no Senhor o vosso trabalho não é em vão, no Senhor há recompensa. Vale a pena você resistir às tentações, fugir da aparência do mal. Vale a pena você ser honesto quando outros não são. Vale a pena você abrir mão de dinheiro ilícito. Vale a pena você ter a sua consciência tranquila. Vale a pena você deixar de fazer coisas que você gosta para servir a Deus, para se dedicar aos projetos de Deus. Vale a pena você economizar para investir na obra missionária, para que outros povos sejam alcançados pelo Evangelho. Vale a pena servir a Deus. Que o Senhor nessa manhã reacenda em nosso coração a alegria de servi-lo, de adorá-lo, sendo purificado por ele dia a dia, para que as nossas ofertas sejam aceitas, para que o dia do Senhor venha e não nos pegue de surpresa, mas nos encontre na expectativa e na alegria pela volta do Senhor Jesus. Deus nos abençoe nessa manhã, para a glória dele.